Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém e amém. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje, o Senhor, Ele me colocou Já era para ter vindo ontem, porque o Senhor hoje me colocou a fazer uma oração, interceder pelos lares, pelas famílias que estão sendo oprimidas por Satanás. Então, hoje, no final, eu irei orar pela sua vida, orar pela sua casa, para que Satanás seja banido de vez da sua casa, para que ele não se apodere de nada do que é seu. Hoje vai ser assim, em nome de Jesus. Por que isso é importante? Sabem, Satanás tem se infiltrado nos lares. Ele tem se infiltrado de tal maneira e cria raízes. O Senhor me mostra que há lares que raízes estão já aprofundadas. Mas hoje declaro, hoje em nome de Jesus Cristo, essas raízes vão ser arrancadas do seu lar. Em nome de Jesus Cristo. Tão certo como eu aqui estou perante a face do meu Senhor, do meu Deus. Hoje serão arrancadas essas raízes da sua casa. Essa raiz maligna que se infiltrou dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero abrir aqui a palavra, perdão, que aqui, que o Senhor hoje me deu também umas palavras para trazer a vocês. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero abrir não mais nem menos com o Salmo 23. Que esse salmo é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Oh, meus queridos e amados irmãos, sabe, quando se fala em bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Glória a Deus. A bondade e a misericórdia, nós devemos, sabe, o Senhor, Ele ama quando nós praticamos a misericórdia para os outros. Mas também Ele diz para nos afastarmos do mal. E afastarmos de todo aquele que é contaminado ou contaminador pelo mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã, hoje é como eu estou a dizer, hoje o Senhor me colocou de orar pelas casas, pelas famílias, contra poderes, potestades, contra Satanás. Então não se preocupe, eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, mas no final. Amém? Glória a Deus. Não, hoje o Senhor veio para arrebentar, para desfazer, mas isso deixe tranquilos. Por quê, profeta? Porque eu quero trazer na palavra o que está acontecendo. Sabe, irmãos, o Senhor me deu aqui uma palavra que quando Nicodemos foi ter com Jesus, eu quero que você preste atenção. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos sabia quem era Jesus. Tanto que ele falou, nós sabemos quem tu és, mestre. Nós sabemos. Olhe só, nós sabemos, mas nem todos querem Jesus por perto. Nicodemos foi um que buscou procurar Jesus por perto e buscou entender por que, Senhor, me ensina, eu quero aprender. Mas os outros não fizeram isso. Os outros sacerdotes só queriam uma coisa, matar Jesus. Porque queriam a glória para eles. O que é que você me está querendo dizer, profeta? Já começa na palavra. Que há pessoas que estão em nosso redor que são contaminadoras. Há pessoas que estão no nosso redor que não têm a mesma percepção de Jesus Cristo que nós. Então, quem foi buscar Jesus Cristo? Foi Nicodemos.
Da mesma forma como você tem que buscar Jesus para lhe salvar. Não se portando. Nicodemos não foi contar para os outros. Repito, Nicodemos não foi contar para os outros que tinha tido um encontro com Jesus. Ele foi à noite, sem que os outros soubessem. E olhe só o que Jesus falou para ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Porque Nicodemos não estava entendendo. Muita pessoa também não está a entender o que Jesus quer. Muitas pessoas estão trazendo coisas, estão no meio de situações que não estão entendendo. Mas o Senhor hoje traz resposta para você, para a sua casa. E então Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Todos nós sabemos que isso é o batismo. Todos nós sabemos que é o batismo. Muitas pessoas sabem, antes do batismo acontecer, e isso digo também para a irmã, antes do batismo acontecer, vem sempre afrontas, vem sempre confrontas, vem sempre Satanás se levanta sempre, porque ele sabe que a partir do momento, isso vai ser resposta para vocês, a partir do momento que você se batiza nas águas e recebe o Espírito Santo de Deus, o Satanás perdeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é necessário baixar as águas. Baixa as águas você que ainda não baixou. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que ainda não baixaram, mas baixa as águas. Porque aí é onde Satanás já perdeu. Glória a Deus. Eu quero lhes trazer também uma coisa aqui para você entender como nós devemos nos comportar. Agora vem sobre nós. Como nós devemos nos comportar. E depois trago o que Jesus fala. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda, está em Mateus 19, 14. Repito, Mateus 19, 14. Vamos lá? Glória a Deus. Jesus, porém, disse, deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. Repito, das tais é o reino do céu. Jesus quer que nós não impeçamos nunca as nossas crianças de ir a Ele, mas também nós que sejamos como crianças. Porque das tais pertence o reino de Deus. O Senhor ama e nós devemos ser assim. Mas, profeta, eu estou rodeado de tanta pessoa ruim. Também está aqui uma palavra que eu quero trazer. Vamos a João 3, 20. Porque eu quero entender, eu quero que vocês entendam como funciona o mundo espiritual. Eu quero que vocês entendam, sejam instruídos de tal forma que vocês saiam daqui com entendimento do que o Senhor Jesus quer falar com você e com a sua casa e com pessoas que vos rodeiam. Vamos lá? João 3, 20. Eu já vou a partir do 19. Tá bom? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Antes de trazer aqui o significado dessa palavra, vou continuar, para que você entenda. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque os seus atos não sejam, para que os seus atos não sejam reprovados. Foi até aqui, eu nem vou ler para quem pratica a verdade, porque o Senhor ama todo aquele que pratica a verdade, todo aquele que anda em santidade, todo aquele que tenta andar na luz, andar em Jesus. O Senhor ama. Mas o Senhor reprova
todo aquele que anda a fazer o mal. Sim, sim, pessoas em seu redor que não andam na luz, que andam a fazer o mal perante os olhos do Senhor. Esses aí vão continuar a fazer o mal, porque não querem que o seu mal seja visto na luz. E odeia a luz. Por isso é que acontece quando você reprova algo de alguém que não está fazendo bem, fica com birrinha, não gosta de ouvir. E se você encontrar alguém que quando você fala, ô meu irmão, ô minha irmã, não dá certo. O que você está fazendo não é certo. O Senhor não gosta dessas coisas. Se você encontrar alguém que diz assim, agradeço, meu irmão. Ele não estava vendo, não estava observando desse ponto. Mesmo que não fale para você, mas você vê nos gestos da pessoa. Se a pessoa depois começa a ficar um pouco pensativa e diz assim, poxa, será o que é que eu estou fazendo? Essa pessoa é uma pessoa sábia, porque tenta refletir no seu comportamento. Todos nós devemos refletir no nosso comportamento. Todos nós devemos abandonar o mau caminho. Como assim, profeta? Eu vivo aqui no Brasil, então eu observo as coisas. Seja nas compras, no mercado, na estrada, nos caminhos. E o que é que você está vendo, profeta? Egoísmo. Não há mais um consenso de pessoas se cumprimentando na rua. Isso não existe. Ninguém mais diz um bom dia, uma boa tarde. Profeta, mas eu não conheço, mas Jesus conhece. E se você não refletir Jesus para os outros, como é que os outros vão conhecer Jesus? Nas compras, no mercado, indignação, todo olha ao seu próprio umbigo. Eu vou falar também na estrada, toda a pessoa que conduz. Eu quero atravessar um passeio, sabe, uma faixa de pedestre, que vocês falam aqui, uma faixa de pedestre. Quero atravessar uma faixa de pedestre, onde existe o consenso. Se fosse um irmão, uma irmã, se fosse a mãe da pessoa, se fosse o pai da pessoa, se fosse um primo, se fosse alguém da família só. Então a pessoa, tá ali, não, eu vou parar e vou querer que todos parem, só para ela passar. Mas como é um estranho, se passar por cima do carro já não faz diferença. Eu tenho visto aqui coisas, meus irmãos, em que as pessoas respeitam mais os animais do que as outras pessoas. E o Senhor não nos chamou para ser assim. O Senhor disse, tratai bem os animais. O Senhor se agrada que tratamos bem. Mas o Senhor, meu Deus do céu, o Senhor não fala Ele na palavra que nós somos mais valiosos do que um pássaro, que nós somos mais valiosos de qualquer animal. Então que Jesus Cristo é este que estamos refletindo na vida das pessoas? Eu oro pelas famílias, oro pelas casas, eu oro por aqui, porque o Senhor me fez isso aí. Porque o mal se está instalando, se está enraizando dentro dos lares. Então, como eu estava a dizer para vocês, quero atravessar uma rua, eu vejo pessoas de uma certa idade que querem atravessar uma rua, mas têm medo de ser atropeladas. Eu, não em comparação, mas eu quero dar testemunho aqui, eu estive a viver em países que basta você colocar um pé, uma intenção de crer, a pessoa já para. E é obrigado a parar. Eu tive a viver em países que quando a ambulância está com aquele negócio de urgência, os carros todos se afastam porque é uma vida que está em perigo, é uma vida que vai ali. A minha esposa, graças a Deus, ela esteve em Portugal e ela viu, ela nem acreditava. Que ali você coloca um pé e o carro para. Você está chegando, o carro para. E são obrigados a parar. Todo o carro para. Profeta, mas por que você está fazendo agora a equivalência Brasil com Portugal? Nada tem a ver, você está aqui no Brasil. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com o país. Isso tem a ver com a consciência da pessoa. Isso tem a ver com o que você carrega dentro.
tem a ver o que você carrega dentro, porque nas nossas ações são refletidas aquilo que vem do coração. Olha o que eu estou dizendo para você. Nas nossas ações vem refletido aquilo que é o nosso coração. É nas nossas ações. Profeta, você hoje está muito... Estou sim, se o Senhor mandou falar. Então eu preciso chacoalhar de vez em quando e dizer que boa ação. Por que o Senhor está falando então em ações? Porque o Senhor está falando no Apocalipse 22, o Senhor fala, e vós dareis contas das vossas obras, das obras que nós temos andado a fazer. Nós daremos conta. Essa é a realidade. Por vezes nem é você. E aí quando eu quero chegar. Por vezes nem é você. Mas é quem está em seu redor. Então o que, profeta? Contaminação. Contaminação. A contaminação é muito real. Não é só no fruto que você vê uma contaminação. Se você colocar, eu já trouxe esse exemplo aqui, mas se você colocar um fruto podre, o fruto que está bom, o fruto bom vai apodrecer. Então, o que nós devemos fazer é verificar, olhar e prestar atenção ao nosso redor, em todos os nossos meio ambientes, quem Satanás está colocando lá. Eu sei que é um tema que aqui ninguém gosta de falar. Mas o sofrer é outra conversa. É você que sofre as consequências. E é aí onde entra Jesus. E é aí onde o Senhor me colocou de trazer aqui essa oração, para que isso termine, acabe. E pessoas, depois dessa oração, que não são aquilo que Jesus quer estar na sua vida, vão começar a sair. Por quê, profeta? Ou Jesus tira você, ou Jesus tira elas. Porque na mesma água, na mesma fonte, não jorra água doce e água amarga. Não jorra, irmão. Por vezes somos nós que carregamos pessoas que não querem sair da vontade de Satanás. Pessoas que adoram. Como assim, profeta? Pessoas que vivem no mundo, pessoas que adoram o mundo, pessoas que gostam de cerveja, pessoas que gostam de, não só de bebida, gostam de escandalizar, pessoas que gostam de falar na vida dos outros. Pessoas assim são contaminadoras. E por vezes é você que está perto delas. Mas sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque você custa largar. Porque você já foi ensinado, não se deve deixar, não se deve largar. Eu faço um exemplo para você. Eu vi aqui uma história. Um cachorro, não vou dizer o nome, vocês já viram essa história, está no telejornal. Criou o cachorro desde pequenino. Só estou dando um exemplo. E, no entanto, o cachorro que fez era tão feroz que acabou com a vida da pessoa. Profeta, mas você está dizendo só dos animais? Não estou falando dos animais, isso foi só isso é o que acontece. Dão sinais. Pessoas dão sinais. Até no olhar dão sinais. Você sabe que a inveja, você sabe disso. Eu não estou dizendo aqui nada novo. A inveja, ela apodrece os ossos. Está na palavra. A inveja apodrece os ossos. E o que é que devemos fazer, irmãos? Senhor, me mostra quem faz parte do meu propósito, quem faz parte do meu ciclo e quem não faz parte. Arranca de mim, é aí que todas as pessoas têm dificuldade. Arranca de mim quem não faz mais parte. Afasta de mim, Senhor, todo aquele que não faz parte do teu propósito, porque, Senhor, está escrito na tua palavra, eu vivo e terei vida em abundância, terei vida em prosperidade, será uma prosperidade abundante, Senhor, será uma prosperidade abundante, eu profetizo na vossa vida, em nome de Jesus, será todo aquele que anda nos caminhos do Senhor, será próspero, em nome de Jesus. Receba então possa essa palavra, porque é vinda do alto dos céus, em nome de Jesus. Todo aquele que anda na perfeita vontade de Jesus Cristo, ele será próspero financeiramente em todas as áreas, em nome de Jesus. E ele não será somente abençoado, como ele terá para abençoar, em nome de Jesus. Libera essa palavra, em nome de Jesus, sobre a vossa vida, mas também só virá sobre aquele em que anda na vontade do Senhor.
Por quê, profeta? O que é que o Senhor acabou de falar aqui? E eu digo-vos agora, no João 3, 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Então, todo aquele que ama andar nos caminhos do Senhor, esse será abençoado. Hoje liberei aqui uma palavra profética. Eu sei que, meu Deus do céu, haverá aqui pessoas que elas terão uma abundância financeira que elas jamais pensaram. Vai sair do zero para o muito. Em nome de Jesus. Eu estou conhecendo aqui pessoas que elas vão ter uma abundância tão grande financeiramente. Porque anda nos caminhos do Senhor. E você será a coluna do ministério. Você será uma coluna. E essa coluna, não se preocupe, que isso é o que você, quando você é uma coluna do ministério, é porque não vai fazer diferença. O que você vai dar para o ministério não vai fazer diferença. Olha só, não vai fazer diferença nenhuma. Nem faz cócegas na sua carteira, nem faz cócegas no seu financeiro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor me está dando aqui uma... Olha a palavra que o Senhor me acabou de dar para confirmação o que vocês acabaram de receber. Houve aqui pessoas que receberam. Glória a Deus. Olha, está em Apocalipse 22, a partir do 13. Confirmação. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Glória a Deus. E sabe o que é que o Senhor fala para os outros? Sabe por que é que eu digo que não convém você ter pessoas que não andam na verdade e que só gostam de andar nas coisas do mundo? Olha o que o Senhor fala. Porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os devassos e os assassinos e os idólatras, a quem quer que ama e pratica a mentira. Foi até aqui. Mas eu ainda... Glória a Deus. Foi até aqui. O Senhor ainda... Vou ler esta parte aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou continuar. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga. E repito, aquele que ouve, diga. Vem. E que aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro, desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Foi até aqui. Foi até aqui. Glórias a ti, Senhor. Oh, glória. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Glórias a ti, Senhor. Eu sei que houve pessoas aqui que entenderam e receberam essa palavra. Irmão, irmã,
Nem toda a gente que está perto de nós convém estar perto. E você acaba não recebendo ainda a sua bênção porque você está perto. A partir do momento que Deus tirasse as pessoas contaminadoras, eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas profeta, peraí, Jesus cura todas elas. Eu trago-vos na palavra que o Senhor diz totalmente o contrário. O Senhor fala, ficarão de fora. Repito, ficarão de fora todos aqueles que tiverem maus comportamentos e comportamentos abomináveis ao Senhor. Todos pensavam também que ficavam dentro, mas até quando? Até quando a arca de Noé se fechou. Todos pensavam que andavam bem, todos pensavam que estavam fazendo coisas boas, todos se davam casamento, mas até que Deus fechou a porta de Noé, a porta da arca, e o Senhor abriu as águas da inundação. Esses ainda continuarão, meus irmãos, a dizer, eu nada fiz. Eu nada fiz. Talvez não reprováveis aos seus próprios olhos. E perante Deus, que é ali onde nós devemos andar em santidade. É isso que se trata. Glória a Deus. Quero colocar aqui um louvor. Amém? Eu primeiro estava para colocar o louvor, mas o Senhor, irmã, como é que eu hei de falar? Depois eu falarei. O que é que o Senhor está aqui falando comigo? Eu não vou falar o nome, mas o Senhor está aqui falando a uma água, está chamando as águas. O Senhor está chamando você às águas. O Senhor está chamando você, vem e batiza-te. Vai bater, o Senhor está chamando aqui as águas. Se vocês quiserem manifestar, se vocês quiserem dizer, pode escrever. Mas se você não quiser, está tudo bem. O Senhor só está dizendo assim, baixa as águas. E é mulher, viu? Baixa as águas. Baixa as águas. Olha a intimidade que o Senhor quer com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou colocar esse louvor aqui. Amém? Santo. Peraí. Aqui. Perdão aí. Aleluia. Glória a Deus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Vamos dizer que Ele é santo, diga isso. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Não, não, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga que Ele é santo, canta isso, igreja. Santo, Santo,
E não há outro igual, só tu és. Não outro como ele, não. Diga não outro. E não há outro igual, só tu. Único e incomparável, só o teu nome é. Vamos cantar que ele é santo, diga: é santo. Deus, só ele é santo, é santo. Deus, vamos lá, aumente o volume da sua voz, vamos declarar a santidade dele. Santo. Aleluia. Deus poderoso, não como ele, não. Santo. Diga não, igual não há. E não há outro igual. Igreja, erga sua voz, vamos cantar que ele é santo, é santo. Deus, outro como tu, Jesus, santo. Deus, aplauda a santidade dele, aplauda a santidade dele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, eu sei que muitas das vezes as pessoas dizem assim: profeta, você está falando por vezes que devemos afastar das pessoas. Irmãos, infelizmente, nem todos andam na mesma fé que você. Agora você pode orar por eles, dizer: Senhor, e pedir a Deus: Senhor, resplandeça sobre a face dessa pessoa, para que ele tenha um encontro contigo. Oh Senhor, só tu tens esse poder. Ninguém aqui na terra tem esse poder. Você pode dizer a uma pessoa 500 vezes: irmão não, irmão não, irmão não, e a pessoa vai e faz. Então, só Deus. E olhe, não adianta você nem questionar. Eu deixei de questionar ao Senhor. E olha que eu questionava, viu? Pensa no negócio, pensa em ser um profeta que questionava o Senhor. Só que eu deixei de questionar. Eu entrego nas mãos do Senhor. Eu digo: Senhor, tu és aquele que pode resolver. Tu és aquele que pode fazer, pode desfazer. Mas uma coisa eu te digo, Senhor, eu não quero fazer o mal. Eu não aceito eu fazer essas coisas, Senhor.
me guarda, me proteja, Senhor. Então, qual é a minha oração perante o Senhor? Senhor, me muda. Eu não peço ao Senhor, em primeiro lugar, para mudar o outro. Se eu tivesse a fazer isso, meus irmãos, eu estaria em contra a palavra do Senhor. Por quê, profeta? Me explique. Se eu tivesse só a dizer ao Senhor, olha, vai ao encontro daquela pessoa, vai tratar dele. Sabe o que eu estaria a fazer? Eu estaria a olhar o cisco do olho que tinha o irmão que tinha um cisco no olho, e eu não estava a olhar para a trave que eu tinha, ou para a trave que eu tenho. Eu devo começar diversamente. É o Senhor, me molde conforme a tua vontade. Se Espírito Santo de Deus, remova tudo o que há ruim em mim. Remova, Senhor, porque eu não aceito nada que não provenha de ti, Senhor meu Deus. Então eu começo por mim. E o que é que eu falo depois? Que eu quero ensinar vocês. Senhor, afasta de mim todo o mal. Afasta todo aquele contaminador. Afasta todo aquele que quer me fazer desviar dos teus caminhos. Afasta de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu permaneço, Senhor. Eu escolho permanecer na tua vontade, nos teus caminhos. Pois está escrito, Senhor, tu és luz para os meus pés. E eu só quero caminhar perante a verdade e a tua luz, Senhor. Então afasta, Senhor. E me santifica, Senhor. E sabe o que você faz a seguir? Pois, Senhor, eu me santifico na tua palavra. Pela tua palavra. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então você se está santificando ao Senhor. E é aí onde o Jesus, ele ama. Porque você está escolhendo a boa parte. Como assim, profeta? Vá mais profundo. Vou sim. Vou mais profundo. Maria e Marta. Marta convidou. Quem convidou Jesus para ir lá à casa? Marta. Só que Maria, ela foi logo aos pés de Jesus escutar as palavras todas. Ela só estava interessada naquilo que Jesus estava para oferecer. Mas Marta não. Marta, ela se preocupou em fazer as tarefas de casa, sabendo que a presença do Senhor estava ali. E ainda quis tirar sarro, como é uma maneira de dizer, né? Ainda quis tirar. Jesus, tu não vês que ela não está fazendo nada? O que Jesus falou? Marta, Marta, Marta. Estás ocupada com as coisas demais. Maria escolheu o lugar certo. E o que é que isso quer dizer? Profeta, quero dizer o seguinte, que nós devemos primeiramente buscar a nossa santidade perante o Senhor. Perante o Senhor, eu sou responsável por mim, como você é responsável por você. Você é responsável também pelos seus filhos que ainda não atingiram a idade adulta. Repito, você é responsável pelos seus filhos até eles atingirem a idade adulta. Porque a partir do momento que eles atingem a idade adulta, são eles que se responsabilizam eles mesmos pelos seus atos perante o Senhor. Só que há coisas... E cuidado agora, mães. Cuidado agora, pais. O que, profeta? Há coisas que o Senhor já colocou para você fazer, você administrar, você puxar, talvez, como se diz uma palavra, não literalmente, mas um puxão da orelha, como é que se diz? Como diz a palavra, a vara, a correção. Eu estava à procura dessa palavra. A correção. Mas muitos não querem corrigir. E depois sabem quem sofre? Filhos e os pais. O que está escrito na palavra, se tu não corrigires o teu filho, será um desgosto para os pais. Está na palavra. Vai ler Provérbios. Está escrito, irmãos. Se nós não corrigirmos os nossos filhos, está na palavra escrito. Isso é um desgosto para o pai e para a mãe. Depois. Como assim, profeta? Vá mais fundo. Vou! Eli! Quem é que se lembra do Eli? Sacerdote do Senhor, que servia a casa do Senhor. Eli! Ele não corrigia os filhos. Deixava eles fazer. E a palavra do Senhor veio a Eli através de quem? Foi quando Deus levantou Samuel. Meu Deus do céu. Porque a linhagem de Eli terminaria ali. Não haveria mais sacerdócio da linhagem de Eli. Por isso Deus levantou Samuel
tudo acontece. Samuel, Samuel, por que me chamaste ali? Não, só a terceira vez, vai lá, é o Deus que quer falar contigo. E no outro dia, depois que Deus revelou a Samuel o que estava por fazer, e olha aí que você deve tomar atenção. Deus vai avisando, Deus vai avisando, Deus vai avisando, até o momento que Deus diz assim, não, agora acabou. E por vezes acontece que Deus também leva. Porque Deus avisa. Como ele avisou Eli, só que levantou Samuel. E Samuel no outro dia nem queria falar aquilo que Deus falou para ele. Mas depois Eli sabia que ali vinha algo da parte do Senhor que seria forte talvez para ele. Tanto que Eli disse, se não falares o que Deus te mandou falar, exatamente serás amaldiçoado. Foi aí que Samuel falou tudo. A dizer que os filhos dele, o Senhor ia levar. Não se estava agradando. Tanto que quando aconteceu isso aos filhos, veio a desgraça também sobre Eli. Porque ele também faleceu, caiu para trás e faleceu. Por isso é preciso ter sempre muito cuidado e obedecer a Deus. Eu sei que Deus tem falado com vocês. Olha, isso que ele está fazendo não é certo. Aquilo que ela está fazendo não é certo. Por quê? Porque é a responsabilidade. É a responsabilidade sua de fazer isso. Paulo entendeu tão bem a responsabilidade do ministério. O que ele falou? Paulo, quando estava pregando, quando havia aqueles lugares que não aceitavam a palavra do Senhor, sabe o que Paulo fazia? Paulo teve esse entendimento. Eu sacudo a poeira das minhas vestes contra vocês e declaro que o vosso sangue não estará nas minhas mãos. Sabe o que é isso? A responsabilidade. A partir do momento que você é responsável pelo seu filho ou pela sua filha, você também é responsável de educar. Parabéns. Quer que você queira ouvir, quer que você não queira ouvir. Então nós sabemos como é as coisas que funcionam. A mesma responsabilidade teve Paulo, porque ele entendeu. Olha como é que Paulo foi entender de pessoas que estavam em seu redor, sabia que eles iam contaminar. E ele fez o quê? Orou contra. Não. A mim não me contamina, não. E afastou-se. Está na palavra escrito. Paulo se afastou. Foi embora. Então, meus irmãos, que verdade é que eu estou pregando? Porque eu prego a verdade. Eu trago aqui o que Jesus manda falar. Eu sei que há muita pessoa que não gosta. Ah, profeta, isso é demais. Ah, isso não. Eu só prego aquilo que está escrito na palavra. O que Deus manda falar. E meus irmãos, eu não tenho medo nenhum de falar as coisas que o Senhor, porque eu sou guardado pelo Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o guarda de Israel. Eu sou guardado pelo Senhor dos Exércitos. Então, aonde eu irei trazer a verdade de Jesus. Eu não interessante se as pessoas gostam de ouvir ou não. Mas não podem dizer que Jesus não falou. E olhe, eu nem vou entrar na questão de parentela, porque você casou com o seu marido, você marido casou com a sua esposa, a sua parentela, sabe onde é que ela fica? Vou falar. Jesus manda falar. É do lado de fora da porta. Do lado de fora da porta. Vai fazer uma visita. Oh, glória a Deus. Mas vai logo, que esta é minha casa. Sabe? Por que o profeta está dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu, quando era mais jovem, eu estou dando testemunho até de mim. Quando era mais jovem, quando eu não tinha casado, porque eu queria era sair de casa, mas pronto, isso nada a ver. O que aconteceu? A minha mãe vinha à minha casa, ó filho, isso não é ali, aquilo não é ali, aquilo não é ali, aquilo não é ali, aquilo não é ali. E isso me incomodava, já daquela altura. Eu disse, não. Então, o que o Senhor me ensinou? A parentela é do lado da porta de fora para lá. A mandar. Pode vir visitar, é lógico que vem visitar. E mesmo assim tem que perguntar primeiro. Eu sou desse tipo. Apareceu na porta, eu não te convidei.
Você está fazendo convidado agora? Não, eu não vou ter tempo. Não. Ligue ali e eu marco com você. É assim. Por quê? Porque muitas vezes só vem bisbilhotar. Você nunca viu que quando você tem convidados na sua casa, eles fixam os olhos em você, mas ao mesmo tempo andam assim. Casa bonita, viu? Geladeira nova? Foi mesmo? Menina, não, toalha nova. Menina, toalha nova, mas tu ganhou a lotaria? Tu fez o quê? Aconteceu o quê? Isso acontece, gente. E isso são sinais. São sinais que ali entrou duas coisas. Entrou a bisbilhoteira, ou bisbilhoteiro. Entrou a cobiçosa, ou cobiça. Entrou também a inveja, que sai dali, não. Tu viu a toalha dela? Que toalha linda. Tu viu aquela geladeira? Boa dobro porta que abre e fez. Não, eu também quero uma assim. Marido, como é que é? A inveja. É isso mesmo, irmã. Então nós devemos proteger o nosso lar. E se você vê que há pessoas que vêm dessa forma, eu, se fosse você, pensaria duas vezes a próxima vez te convidar para um café. Seria melhor convidar o café para fora. Sabe, não, vamos lá sabe, ali aqui como usam muito centro comercial, né? Vamos lá no centro comercial tal, a gente se encontra lá, a gente aproveita e dá uma voltinha nas lojas. Você não está excluindo pessoas da sua vida, você está protegendo a sua casa. Repito, você não está excluindo pessoas da sua vida. Você está protegendo o seu lar, a sua casa, o seu sagrado. E tem outra coisa, nunca, mas nunca leve uma amiga sua ver o seu quarto de dormir onde você e o seu esposo se deitam. Nunca! Nunca! Você pode ter boas intenções, você não sabe a intenção da outra pessoa, porque a pessoa tem a tendência de ver a boa vida, ou vida proporcionada em amor, vida proporcionada em comunhão, vida proporcionada de um marido que olha o bem-estar da esposa, vida proporcionada que o esposo tem uma vida proporcionada pela paz, pelo amor, pelo carinho através da sua esposa que o ama. E você vai permitir que uma pessoa vai ver o seu quarto? Gente, isso é a mesma coisa que dizer pode entrar com tudo, viu? Entra aí, fica logo com o marido, fica logo com a esposa. Perdão, mas eu falo a verdade. Porque aí é onde entra a cobiça. Aí é onde entra coisas que não devem entrar dentro da sua casa. E você, profeta, mas já que isso aconteceu, o que eu devo fazer para me livrar disso? Oração. Oração. Quando uma pessoa vem visitar, por isso é que é preciso a pessoa comunicar com você. Você diz, Senhor meu Deus, eu te apresento, olha a oração que eu vou ensinar a você. Senhor meu Deus, te apresento esta visita, fulano ou fulana de tal, que está por vir à minha casa, Senhor. A minha casa eu declaro, em nome de Jesus, que é santidade ao teu nome, Jesus. Aqui não está nenhum mal, Senhor. E aqui não vai entrar nenhum mal, Senhor. Senhor, por isso é que essa pessoa, ao entrar, Senhor, que esse mal permaneça lá à porta, e que nada entre aqui em minha casa, assim o declaro, assim oro a ti, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Só depois você pode trazer uma pessoa para vir convidar para a sua casa. E depois que ela sai, tem oração também. Senhor meu Deus, eu te apresento fulano de tal, que acabaram de visitar a minha casa, Senhor. Senhor, se entrou aqui de alguma forma, depois que estão aqui dentro, Senhor, se envolveu aqui, alguma brecha do inimigo, Senhor, seja cobiça, seja inveja, seja o que for, Senhor, seja palavras malditas, pensamentos que não venham de ti, pensamentos negativos, palavras proferidas negativamente dentro deste meu lar, Senhor, que fiquem agora sem efeito, em nome de Jesus, que fiquem agora, Senhor, que sejam
derramadas pelo sangue de Jesus que cobre esta casa, Senhor. Pelo próprio sangue de Jesus será purificada essas negatividades e se transformarão em bênção para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo em oração. Por que, profeta? Tudo que sai da nossa boca é semente. Tudo que sai da nossa boca é semente. Eu quero contar aqui um testemunho para vocês. O que aconteceu? O que o Senhor já me havia avisado lá atrás. E vai fazer sentido. Olha como a semente pode ser ruim. Certa vez o Senhor me visitou de madrugada. Na minha caminhada, o Senhor me mostrou que enquanto eu caminhava, eu colocava no chão semente por semente. Eu largava semente por semente. E a semente, ela crescia, se tornava uma bela espiga. Uma espiga grande, uma espiga cheia de sementes, sabe? A espiga linda, linda, linda. Só que havia pessoas em meu redor, atrás de mim, lateralmente, e essas pessoas, a semente que elas lançavam para o chão, ela crescia só até meio e ela queimava. Ela não crescia na totalidade. E se queimavam com o sol ardente, sabe? Aquela espiga castanha escura e não brotava mais. Ela queimavam e não produziam frutos. E o Senhor me mostrava pessoas que agarravam punhados de sementes com a cara de invejosos, as caras fechadas, caras ruins mesmo, sabe? Com raiva. E lançavam aonde tinha a minha semente. Só que a minha semente, ela crescia, brotava, lindíssima, continuava sempre. E eu sempre falando em Jesus. E feliz. E essas pessoas, mesmo que tivessem botado um punhado de sementes, aonde estaria a minha semente? A semente delas só crescia até meio e queimavam. E não andavam mais. Não eram sementes frutíferas. O significado desse sonho é o Senhor me dizendo que na minha caminhada iria ter pessoas invejosas. Iriam ter pessoas que me odiavam. Iriam ter pessoas que iriam tentar imitar. Mas não conseguiam. Porque a sua semente não era semente boa. Era semente ruim. E para que eu não me preocupasse, eu simplesmente continuasse a trazer a semente. E o que é semente, meus irmãos, no mundo espiritual? A palavra. Então essa aí, o Senhor, contei para vocês esse sonho, por quê? Porque isso foi o que o Senhor me revelou. Tantos outros mais, mas o Senhor me permitiu contar esse aqui, que é o da minha caminhada. Então eu sei que onde eu for, eu tirarei a semente da verdade, a Jesus. E é isso que me interessa. O Senhor foi para isso que Ele me chamou, trazer a verdade e ser uma bênção na sua vida, na vida de meus irmãos. É disso que importa. E trazer para a luz aqueles que ainda estão por trazer. É muito importante que eu diga isso. Amém? Glória a Deus. Então, por isso é que eu digo, irmãos, eu ensino aqui vocês a se proteger da sua casa. A proteger, para que nenhum mal venha até você. Glória a Deus. Sabe, eu sei que às vezes lidamos com pessoas no trabalho, você que trabalha, você lida com pessoas. E você ali vê logo, mas seja você, seja luz. Só não se permita que ser contaminada, mas seja luz. Quero muito ensinar isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que vocês estão à espera da oração, então eu irei orar por vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Deus por vezes nos faz coisas que nós não imaginamos, mas Ele só quer o nosso bem. Você não imagina quão preciosa é a sua alma para Jesus. Você é preciosa. Você é precioso para Jesus. Há pessoas que não vão entender isso. Há pessoas que Satanás ele vai querer usar contra você. Mas não se preocupe. Preocupe só você se manter em santidade. Você fazer o que é certo. Deixe para lá. Feche os olhos. Feche os olhos. Por vezes é o melhor a fazer. Mas Jesus ama você. Jesus quer salvar você em primeiro lugar. É o que interessa. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és digno de tudo. Enquanto eu estou aqui, e não era para colocar nenhum louvor, mas o Senhor me deu agora esse louvor. Eu vou colocar. Vamos escutar o louvor que eu amo. O Senhor habita em meio aos seus louvores. Amém? E depois desse louvor eu hei de orar pela sua casa. Amém? Eu sei que alguns de vocês irão sentir um calafrio durante essa oração. É como se fosse um calafrio a passar assim pelas suas costas. Antes que aconteça, já estou a dizer que isso vai acontecer. É o Senhor expulsando o mal da sua casa. E você vai sentir. Você vai sentir esse calafrio. Amém? E você aí saberá, Senhor, glórias te dou porque acabaste de expulsar o mal na minha casa. Glória a Deus. Vamos louvar? Aleluia! Não! Santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Aleluia! Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Aleluia! E tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos, irmãos e irmãs, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Aleluia, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Todo o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, tu és, Senhor.
E tudo é para ti. Aleluia. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos. Vamos pro final. Te exaltamos, oh Senhor, te exaltamos, oh Senhor. Te Deixa fluir. Deixa fluir. Glória a Deus. Aleluia. Oh, cantarabachete terala mama maso dererabash. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, nós te exaltamos, Senhor. Oh, raralamasso tentarabachete deralamas. Não se prenda aos seus pensamentos. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Deixe fluir. Quem se compara a ti? Imagine Jesus à sua frente. Oh, aleluia. Quem se compara a ti, Senhor? Nós podemos procurar no céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém se compara a ti. Não há ninguém como tu. Não há nada mais perfeito do que a tua presença. Oh, já provamos tanto, já vimos tanto, mas nada pode se igualar à tua presença, à majestade da tua glória, Senhor. Nós te exaltamos não por vocação, não porque nós queremos um ministério, mas nós te exaltamos porque tu és digno. Nós fazemos o que fazemos porque tu és digno, porque tu mereces. Porque tu mereces toda adoração, toda rendição do nosso coração. Oh Senhor Jesus, nós fazemos porque tu mereces, porque és digno de ser exaltado no mais alto lugar, no mais alto lugar. Aleluia. Oh, te exaltamos. Que toda a discórdia cai agora por terra. Oh Senhor, aleluia. Seja como Davi. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus!
Oh, Senhor. Oh, Senhor. Leva-me aos teus santos e altos, Senhor, Alpes. Oh, Senhor, meu Deus. Glórias a ti, Senhor. Seja como Davi. Davi, ele dançou perante o Senhor. Embora houvesse a própria esposa dele que o desprezasse aos seus olhos, mas ele não se importou. Ele só quis saber de agradar a Deus, agradar ao Senhor. Que esse louvor seja para agradar somente ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor, que eu louco, Senhor. Que as nossas orações, Senhor, cheguem a ti, Senhor, meu Deus. Que seja enchida hoje, agora, Senhor, a taça, Senhor, cheia de orações, e que elas sejam ao teu nariz, Senhor, em forma de incenso, Senhor, um bom incenso para ti, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que esta oração, Senhor, que eu vou fazer, Senhor, por interceder, Senhor, pelas famílias, por todas as casas deste planeta, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, que essas orações, Senhor, de todas elas, Senhor, se formem uma só, e que elas encham as taças, Senhor, a taça do teu reino, Senhor, e para que seja um bom e suave cheiro às tuas narinas, Senhor, um bom incenso, Senhor. Assim coloco-me, Senhor, diante de ti, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou orar por vocês, meus queridos e amados irmãos. Glória a Deus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, entro na tua santa presença para interceder por todas as famílias da terra. Levanto um clamor profético por cada casa, por cada casamento, por cada pai, por cada mãe, por cada filho e por cada geração. Estabelece o teu reino em cada lar e faz prevalecer a tua perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, consagro todas as famílias ao Senhor, que cada casa pertença exclusivamente a Jesus Cristo, que o Espírito Santo governe cada coração e que a paz de Cristo reine em todos os lares, como está escrito, Senhor, na tua palavra. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo toda a obra de Satanás contra as famílias, repreendo todo o espírito de divisão, contenda, rebelião, mentira, violência, adultério, vícios, feitiçaria, inveja, ódio, enfermidades espirituais e toda a seta inflamada do maligno lançada contra os lares, conforme Efésios 6, Senhor. 6:16, Senhor. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Pai, santifica os nossos lares, porque está escrito em Deuteronômio, Senhor. Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu arraial. Pelo que o teu arraial será santo, que a tua presença permaneça, Senhor. Glória a Deus. Que a tua permanência, Senhor, permaneça continuamente nas nossas casas, em tudo aquilo que não te agrada seja exposto e removido pelo poder do nome de Jesus Cristo. A tua palavra declara, Senhor, acaso pode um forte olha para isto, Senhor meu Deus, conforme a tua palavra, Senhor, em Tiago, Senhor, 3:11, Senhor, está escrito: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Glória a Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro que os nossos lares fluirão apenas santidade e a verdade, o amor, a paz, a justiça e a presença do Espírito Santo. Que toda a fonte contaminada seja purificada pelo precioso sangue de Jesus. Em cada lar, Senhor, meu Deus. Entra, Senhor, com a tua providência, Senhor. Entra com o teu poder em cada lar, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Também está escrito em Deuteronômio, Senhor, 13:5. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizo que todo o mal seja arrancado do meio das famílias desta terra, Senhor. Que toda a influência maligna, toda a contaminação espiritual, toda a obra do inferno, toda a ação demoníaca e tudo aquilo que se levanta para destruir os lares seja removido agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, Pai, visita cada família, visita cada lar pelo Teu Espírito Santo. Que aqueles que ainda não Te conhecem sejam alcançados agora, Senhor, pela Tua graça.
convencidos do perdão, do pecado e da justiça e do juízo, conforme está escrito na tua palavra, Senhor, em João, Senhor, para que eles, Senhor, sejam conduzidos ao arrependimento e à salvação, Senhor. Resplandece, Senhor, a tua luz sobre cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Mas em nome do Senhor Jesus, declaro que nenhuma influência contrária ao teu reino permanecerá nas famílias. Que toda a raiz do pecado, de rebelião, de divisão e de destruição seja arrancada conforme Mateus 15:13, Senhor. Toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que o teu povo permaneça santo diante de ti e que nenhuma contaminação espiritual encontre lugar em nossos lares, Senhor. Derrama, Senhor, derrama o teu precioso sangue, derrama o precioso sangue de Jesus Cristo sobre cada um, cada casa, Senhor, cada porta, cada quarto e cada família. Que o sangue do Cordeiro nos cubra, nos guarde e nos proteja de todo mal, conforme Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pai, dá ordem aos teus anjos, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para acamparem ao redor de todas as famílias, conforme está escrito em Salmo 91, Senhor. Salmo 91:11. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu profetizo. Receba, porque eu vou profetizar agora em nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que os casamentos serão restaurados, pais e filhos serão reconciliados, os pródigos voltarão para a tua presença, os lares serão fortalecidos e a tua glória encherá cada casa. Declaro, conforme Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também declaro, conforme Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Nenhuma estratégia de Satanás prevalecerá contra as famílias que pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence somente a ti, Senhor meu Deus. Assim oro, Senhor, e assim profetizo, Senhor, sobre cada lar, Senhor, nesta terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E te agradeço, Senhor, por escutares essa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, resplandeça da tua luz. Senhor, resplandece a tua luz, a tua face sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor, que se está perdendo neste momento. Volta para casa. Volta para casa. É o que o Senhor me deu agora a revelação. O Senhor me falou para eu dizer assim: volta para casa. E o Senhor te acolherá. Em nome de Jesus. Enquanto eu estava, irmã Kelly, eu acabei de orar por todas as famílias da terra, intercedendo. Então acabei de fazer uma oração que abrangiu todas as pessoas. Não me peçam oração, porque acabei de interceder e orar uma oração, me coloquei na brecha por todas as famílias aqui na terra. Quem não entende o mundo espiritual nunca irá entender o que é que isso quer dizer. Mas quem entende sabe o que é que o Senhor me colocou e eu fazer, interceder por todas as casas. Então eu vi aqui uma mensagem, uma irmã ainda perguntar, ore pela minha vida sentimental. Por favor, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não se preocupe, irmã. Não se preocupe, eu só estou querendo ensinar, porque o Senhor mandou ensinar. Eu quero que você vá ler, vá ver, me busque, porque eu vou colocar essa gravação, está lá, e todos que apareceram aqui vão receber. Oh, glórias a Deus. Oh, irmã Luiz. O que eu falei para vocês antes de orar, o que iria acontecer? É o mal saindo
da vossa casa. Essa oração também fiz para você, irmã Keila. Irmã Keila Rodrigues Costa. Tá? Não foi singular, mas foi para todas as pessoas. Irmã Keila, você já há algum tempo que você não tá trazendo o que o Senhor Jesus Cristo, Ele chamou você. Eu vou dizer para você, irmã Keila, o que o Senhor me está revelando. O Senhor chamou você para julgar da sua boca bênção na vida das pessoas. Não se deixe atrapalhar pela vontade do inimigo. Não profere palavras vãs, palavras que não são edificadoras para a vida das pessoas. O Senhor me está revelando isso. O Senhor te chamou para você ser uma abençoadora. O Senhor, quando te chamou, eu vou mais longe que isso. O Senhor me mostrou que o Senhor usava você com uma voz doce, com palavras doces. Você pode confirmar ou você pode desmentir. Eu sei que é verdade porque o Senhor me está revelando. Irmã Keila, então não dê. Eu sei que essa oração irá abranger você também e a sua casa. Então, o Senhor manda dizer para você. O Senhor é o que Ele me está revelando. Você, quando falava, as pessoas se sentiam bem do seu lado. Porque você falava doce. As suas palavras eram como um mel. É como um favo de mel para as pessoas. Estou falando a mentira ou é verdade que o Senhor me está revelando aqui? Pode falar aí, irmã Keila. É mesmo o que a irmã Keila responde aí? Para eu poder dizer. Seja essa pessoa maravilhosa. Volte. Não importa se as pessoas não querem ouvir. O que importa, irmã, é o que você sai da sua boca. E é aí onde você vai dar contas para Jesus. Jesus está dizendo para você, volta, porque eu te ensinei. Olha o que o Senhor está dizendo, volta, porque eu te ensinei. O Senhor quer que você, meu Deus do céu, estou aqui todo arrepiado. O Senhor quer que você só saia da sua boca palavras doces. Doces. Doces como um favo de mel. Porque o Senhor me mostra um favo de mel. Amém? Deus te abençoe. Eu sei que hoje será um novo na sua vida. Um novo na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não entrou aqui ao casa. São todas. Irmã Luiz, aqui as palavras nossas que saem da nossa boca é tudo semente. É tudo semente. Jorge, é tudo semente. Eu irei dar esse ensino a uma outra, eu irei aprofundar esse ensino a uma outra altura. O quão importante é essa semente. Tá? Não se importe nunca. Como eu estava a dizer, isso a irmã Luiz, eu estava dizendo também que você sentiu fraca, sentiu o arrepio. O que é que eu falei aqui antes de fazer a oração? A revelação que o Senhor me deu foi que havia pessoas em que iriam sentir, iriam se arrepiar, porque o mal acabou de sair da sua casa. E não terá que voltar, pois não irá voltar. Seja fechada toda a brecha. Em nome de Jesus. Então, essa intercessão foi para quê? Afastar o mal da sua casa. Afastar o mal da sua casa. E de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu sei que hoje, da parte da tarde, irá acontecer o seguinte. Algumas de vocês irão sentir só um leve enjoo. Tá? Eu só digo isso. Algumas pessoas aqui, mulheres principalmente, foram muito atacadas, houve um ataque muito iminente de Satanás usando outras pessoas, mas o ataque foi tão grande, que você tinha entrado numa angústia tão grande, que agora você foi liberta desse mal, de todo o mal. Não é só o mal não, foi liberta de todo o mal. Só que é possível que você à tarde sinta só um pequeno enjoo. E o que significa, profeta? É o Senhor mostrando. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo, irmã. Isso mesmo, você fez bem. O enjoo, ele vem, o Senhor vai mostrar que ele arrancou o mal
não só o mal, mas ele arrancou a raiz. E a partir desse momento eu declaro, profetizo sobre cada um de vocês, que vocês serão santos ao Senhor. Vocês se tornaram santos ao Senhor. Vocês foram santificados e santificados em nome de Jesus. Todo aquele que recebeu essa oração, todo aquele que recebeu esse poder de Deus, se firmou no Senhor e se santificou. Por isso está santo, está santa na presença do Senhor. Por isso é que o Senhor me falou assim, diz para elas que elas vão sentir um leve enjoo, eu mostrando para elas que verdadeiramente foram livres. Em nome de Jesus, aleluia! Me arrepio todo aqui, todinho arrepiado aqui. Livres de todo mal. Irmão Luciano, não dará 2 meses, você já está jogando a bola. Em nome de Jesus. Libero cura sobre as suas costas. Em nome de Jesus Cristo. Não só cura, como a sua costa vai voltar ao lugar. Em nome de Jesus. Irá se expandir, irá voltar. O que foi torcido irá voltar ao lugar. Agora, em nome de Jesus, você vai sentir uma queimação, um ardor, é como se fosse ali espetada uma agulha. Mas você está sendo curado em nome de Jesus. Você daqui a 2 meses você já está a jogar a bola. Em nome de Jesus. Irmão Luciano, você vai mandar um vídeo para mim, você fazendo uns toques com as bolas. Por que o Senhor me está mostrando jogar a bola? Você foi curado agora. Glória a Deus. Pelo poder de Jesus Cristo. Ele desceu. Ele enviou o anjo. Ele viu que você estava chorando. Estou falando mentira? Pode falar. Ele viu que você estava chorando. Sério, cara, e o Senhor falou assim, eu mesmo estou colocando lá a agulha. Ele vai sentir o aliviar das dores. Você já não aguenta. Receba a sua cura, irmão, com fé, porque a fé é aquela que nos faz curar. A fé, tá? O Senhor me fala para mim, para eu dizer para você, a única diferença que você vai sentir é como se fosse quando o Senhor tirar a agulha, que Ele está curando você, como se você vai sentir só um pequeno leve, como se fosse, estendesse para a perna. Estendesse para a perna, sabe? Tipo um pico energético. Se estendesse assim na perna, é como se fosse sair um pico energético da perna direita. Glória a Deus. É uma fisgada. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. É uma fisgada, né? É que se diz uma fisgada. Perdoe, também estou a aprender aqui a forma brasileira de falar as coisas, né? Para a gente se comunicar melhor. Porque eu sei que há palavras, se eu disser em português, pode até formalizar uma ofensa para as pessoas. Mas não é. É o português de Portugal. É um bocado diferente. Glória a Deus. Amém? Onde é que está aí o irmão? Onde é que ele anda? É isso mesmo, irmã. Sem mim nada podereis fazer. Deus é maravilhoso. E sabe... Oh, glória! Está aqui ele. O Luciano Dias. Luciano, eu vou fazer uma pergunta para você. Fazer uma pergunta. Porque o Senhor está colocando algo para você. O Senhor vai deixar você escolher uma coisa, irmão. O Senhor me fala assim, apresenta para Ele. Diz para Ele que eu irei apresentar não mas 2 projetos. O Senhor irá colocar 2 projetos. Porque o Senhor sabe que você tem andado também cansado nesse trabalho. Então o Senhor vai permitir chegar 2 projetos para você. Irmão Luciano, estou falando com você. O que é isso, 2 projetos? 2 projetos pode simbolizar também 2 trabalhos. Você vai poder ter o poder da escolha. O que o Senhor está dizendo é que você vai poder ter o poder de escolha, ou um ou outro, e o Senhor abençoa os 2 na sua vida. Os 2 projetos esses. E tem melhorias, tá? Tem melhorias também para a sua esposa. A sua casa vai melhorar.
a sua casa financeiramente vai melhorar. Assim diz o Senhor, até dezembro. Irmão, até dezembro. Você vai entrar no mês de dezembro abençoadíssimo financeiramente na sua casa, irmão Luciano. Em nome de Jesus Cristo, tome posse dessa sua palavra, porque essa profecia é para si, irmão Luciano Dias. Até dezembro, ao início, dia 1 de dezembro, você já está em sua posse uma provisão financeira do Senhor. É o que o Senhor mandou entregar para você. Glória a Deus. E a sua esposa, na sua esposa, terá melhoria também. Irmão Luciano. Melhoria, eu tô vendo o rumo e melhorias nela. Seja no trabalho dela, seja o que for. Mas melhorias também para ela. E eu vejo ela sorrindo muito. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Receba e tome posse do seu milagre. Em nome de Jesus. Irmão Luciano. Estou falando para o irmão Luciano aqui. Tá? Não é para outras pessoas. Não cobice aquilo que não é seu. É para o irmão Luciano. Em nome de Jesus. Por quê, profeta? Deus, quando quer liberar uma bênção em geral, o Senhor fala que é em geral. Mas o Senhor, quando está numa bênção para uma pessoa específica, não se pode cobiçar. Eu já ensinei isso aqui. Não se pode. Por quê? Porque em vez de bênção, é maldição. Na vida da pessoa que cobiça. Deus não se agrada de cobiças. Sabe? Então, é isso que eu preciso ensinar a vocês. Como assim, profeta? Não, eu não acredito, me prove na palavra. Aí quer escutar a palavra. Muito bem, eu provo na palavra. Acã, quem se lembra de Acã? Deus deu a vitória sobre Babilônia. Mas Deus estabeleceu algo. Não trareis nada. Absolutamente nada. Todo o ouro e toda a prata é minha. Não trareis nada de Babilônia. E o que é que fez Acã? Não, ninguém vê. Eu tomo posse. Ninguém vê. Mas Deus está vendo. Quando Israel queria combater para ganhar, o que é que Deus está dizendo aqui? A casa dessa pessoa que cobiça, quando existe alguém, por exemplo, uma pessoa cobiça, mas há outros membros na casa, e os outros membros querem ganhar na vida, bora ganhar, vamos isto ganhar, não vai conseguir, porque foi amaldiçoado. Então toda a casa não prospera. Depois, o que aconteceu? Acã foi descoberto. Ele e toda a família foram desta para faleceram. Todos eles. Então foi só Acã? Foi a casa inteira. Por isso, cuidado. Nunca cobice aquilo que não é seu. Aquilo que não é para você, não cobice. Porque você acaba trazendo maldição, não somente para a sua vida, mas para toda a sua casa. Toda ela. Por isso é que há famílias que estavam muito bem na vida e de repente perdem coisas, começam a perder tudo. É como uma cascata. Precisariam só de fazer uma coisa. Aonde houve brecha. Interromper logo. É assim que começas. Assim que uma pessoa observa, está em andamento em Deus, está tudo certo, assim que observa logo a decadência, diz, ei, parou tudo aí. O que é que houve? Porque entrou em decadência. O que é que houve? Onde foi? Quem foi? Quero respostas agora. E apresente ao Senhor. E o Senhor vai mostrar para você quem foi. E você precisa fazer uma coisa quando Deus mostrar. Fora. Fora! Para que você depois, o que é que aconteceu? Depois que retiraram Acã no meio deles, o que aconteceu? Israel se tornou vitorioso e abençoado. Então, aprenda isso, irmão. Aprenda isso, irmão. Tá bom? Irmão Luciano, foi para você essa bênção. O Senhor guardou para você, para sua casa, para sua esposa. Então receba em nome de Jesus. Tome posse dessa sua bênção, desse seu milagre. É o que o Senhor me está dizendo. Você precisa verbalizar.
viu? Você precisa verbalizar com o profeta, você declarando, em nome de Jesus, eu recebo e tomo posse dessa minha bênção, desse meu milagre, em nome, para mim, para minha casa, e o Senhor, em nome de Jesus. Então é preciso, tá, irmão? Glória a Deus. Irmão Luciano, então faça isso e você receberá essa bênção, tá bom? Glória a Deus, inclusive a sua cura. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã às 11 horas estou aqui, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, é como eu estava dizendo para vocês, se vocês sentirem hoje da parte da tarde um pouco, sabe, um ligeiro enjoo, saberão que o Senhor libertou e arrancou a raiz do mal da sua casa e da sua vida. Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, e vão todos em paz. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E amém. Eu brevemente irei lançar algo. Eu ainda não posso revelar o quê, mas eu que irá abençoar não somente você, mas a sua vida, a sua casa e todos que vocês tiverem perto de vocês. Irá abençoar muito. Em nome de Jesus. Mas quando for a altura, quando eu tiver tudo pronto, irei anunciar para vocês. Amém? Deus abençoe. E já digo, todos vocês, a quem Deus tocou de fazer parte deste ministério, desta caminhada comigo, no meu ministério, que o Senhor Deus, Ele me confiou, eu digo assim, me busquem no meu privado, né? Me busquem e escrevam assim, pastor, eu quero pertencer ao seu ministério. E eu acolherei você com todo o amor, com todo o carinho que Jesus me permite dar a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.